Lucinéia Leite tem mais de 25 anos de estudos, pesquisas e práticas clínicas. Atua nas áreas de estética, bioquímica, biofísica, biomedicina e mais. Já tendo recebido pacientes de alguns dos principais países do mundo. Fique com a palestra Tratando a Celulite. Onde está o segredo? Com a tecnologia da intradermoterapia pressurizada e dos dermocosméticos Ecos. Olá pessoal, boa tarde. Deixa eu me posicionar aqui com a câmera. Aliás, bom dia. Pra cá? Vamos lá. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é celulite. E aí? Né? O que eu devo pensar? Porque a celulite, ela é algo que aflige aí muitas mulheres. Eles falam em 95% das mulheres são acometidas pela celulite, mas eu particularmente acredito que 100% das mulheres, em algum momento da sua vida, vai ter aí o aparecimento da celulite, que é uma disfunção inestética. Por quê, gente? Porque nós somos mulheres, né? Simples assim. Porque nós temos um hormônio maravilhoso, que é o estrogênio, e ele influencia também nesse aspecto da celulite. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas, principalmente, hoje, eu quero mostrar o raciocínio que você deve ter quando você for trabalhar com esse tema, né? Como eu estava conversando com a Amanda, mas celulite primeiro, segundo, terceiro grau, gente, a gente precisa entender primeiro quais são os agentes causadores dessa celulite, quem é essa mulher portadora dessa disfunção, como ela é, o que ela pensa. Impressionante, mas isso tudo vai influenciar tanto na sua avaliação clínica, desde o momento em que você conversa com ela, até o momento em que você vai elaborar um procedimento estético. E lógico, no final eu vou te passar uma técnica, não dá para passar todas, uma técnica maravilhosa, com produtos assim sensacionais, para você também trabalhar essa disfunção. Mas o meu papo principal, né? Qual é o meu objetivo principal? Que você consiga entender, né, que a celulite ela não é somente tratável com produtos ou equipamentos, né? Se fosse assim, seria muito simples. Nós temos que tratar a pessoa, essa mulher que vem nos procurar com essa queixa e entender quais são as características dela. Então, vou passar aqui para você. Bom, eu já estou nesse ramo há 25 anos, e é interessante, gente, porque assim, eu venho da engenharia, né? Então, venho da eletrônica. E uma coisa que me ajudou muito na minha antiga profissão é saber que tudo é um processo, né? Tanto a vida é um processo, e toda disfunção, né, é um processo. E a gente precisa entender qual é esse caminho, e é um caminho diferenciado para cada pessoa. E quando eu comecei a estudar estética, eu fiquei pensando exatamente nisso, porque eu não tinha resultados com todas as pacientes. Eu falava, meu Deus, eu estou seguindo o protocolo, mas eu não estou tendo resultado. E eu comecei a entender que cada paciente é único, assim como também na engenharia, quando a gente vai fazer um projeto, ele é único e depende de milhares de fatores. Eu entendi que a estética também é assim. E por isso, assim como vocês estão aqui, eu já estive assim, em N cursos, N apresentações, N congressos, para eu entender quem era a minha paciente. E eu comecei na integrativa, assim como Amanda Fernandes, acupuntura, shiatsu, doin, enfim. Porque eu acredito que o ser humano, ele é um ser integral, diferenciado, e que responde ao mesmo estímulo de formas diferentes também. E é isso que a gente vai falar. E falando sobre a celulite, antes se achava que na celulite não havia processo inflamatório. Mas, gente, vamos parar um pouquinho? Nós somos seres inflamados. A gente vive inflamado o tempo todo, seja por uma alimentação, seja por um estresse, seja mesmo pelo desgaste, né, fisiológico, bioquímico com o passar da idade. Então, nós nos inflamamos o tempo todo e o corpo
tempo todo está ali para restabelecer esse equilíbrio. Então, isso é importante. E aí, estudos mais recentes falaram justamente dessa inflamação, mas é uma inflamação crônica de baixo grau, né? Não é aquela inflamação complexa, mas é de baixo grau e nós precisamos olhar para ela. Então, se eu quero trabalhar a minha paciente, eu preciso diminuir o grau de inflamação dessa paciente. Desde dados emocionais, até dados endócrinos, até dados fisiológicos, bioquímicos, eu preciso diminuir esse aporte inflamatório da minha paciente se eu quero trabalhar essa disfunção. Então, por isso, né, hidrolipodistrofia ginoide, eu tenho o acometimento aí de edema, um problema vascular, circulatório, que eu preciso olhar para essa paciente, e cada uma é uma. E por que ela é ginoide? Por que ela é da mulher? Porque o nosso compartimento, onde fica depositado os adipócitos, ele é verticalizado. E dessa forma, com o aumento adipositário, essa expressão, ou seja, o aparecimento, né, daquela formação de casca de laranja, ela é real. Ou seja, acontece porque, como ele é vertical, o adipócito aumenta de tamanho, aumenta o seu volume. E aí o que acontece? Essas travas que nós temos, que é a trava de colágeno, que são esses compartimentos, eles não suportam, enrijecem, e aí a gente tem a deformação nesse tecido. Então, mulher tem mais? Homem pode ter? Em alguns casos, sim. Mas a compartimentalização de homem é diferenciada. Então, enquanto de mulher é verticalizada, de homem ele é em diagonal. Por isso, né, não se tem esse aparecimento, essa ruptura. Além disso, né, foi feito um estudo histológico, o adipócito da mulher, o adipócito feminino, nessa camada mais superficial, né, que é o compartimento adipositário, que ele é superficial, ele é maior. Então, nós tendemos a ter um aumento, uma hipertrofia um pouco maior que a do homem. Por isso, essas características. Ele é um distúrbio, então, como eu falei para vocês, multifatorial, não tem jeito. Então, eu vou ter inflamação, eu vou ter edema, eu vou ter aí um represamento maior fibrótico, dessas fibras, né, de colágeno que sustentam toda essa cadeia. Então, essa celulite, ela não pode ser vista somente como um processo final, mas como uma construção multifatorial. Pode vir de uma obesidade? Pode, a gente está falando disso, tem que diminuir gordura localizada? Sim, tem que diminuir gordura localizada para diminuir a compressão dos vasos sanguíneos e linfáticos que estão ali em volta. Essa compressão vai dar hipóxia, menos oxigenação, menos nutrição. Então, por onde começar? Né? Como que eu vou olhar o meu paciente? A etiopatologia dela, então, depende do quê? Da idade? Sim, né? Da idade, depende da etnia, né? Então, pessoas com fototipo mais baixo, pessoas brancas, têm uma propensão maior a ter celulite. Depende também de vários fatores, né? Então, nós temos os fatores etiológicos e os fatores que vão agravar esse problema. Tabagismo, né? Tabagismo, a gente não tem como. O tabagismo, através, né, desses elementos tóxicos, eles vão comprometer tanto a parte respiratória, né, então ali você vai ter problemas com relação a essa oxigenação tecidual e você vai ter problema também na síntese colagênica, né? A gente sabe que a nicotina inibe o colágeno lá na sua formação. E olha só que interessante. Se você ainda come açúcar, eu como doces, carboidratos mais refinados, eu vou ter aí um pico de glicose, como a Amanda Fernandes falou mesmo, né? Quando pica, glica, não tem jeito. Eu vou ter esse pico de glicose, a gente vai ter a glicação que vai disfuncionar esse colágeno. E a pessoa já é fumante, ela tem a nicotina que impede essa síntese colagênica. E aí fica muito complicado nós trabalharmos todo esse processo sem antes fazermos uma orientação maior para nossa paciente, ou seja, uma conscientização do que ela deve fazer quando a proposta, quando o objetivo dela é trabalhar a hidrolipodistrofia ginoide. Nós temos também a alimentação, por exemplo, sal,
né? O sal, ele dá muita retenção hídrica e essa troca de polaridade da membrana. O sódio, que geralmente fica no intestino, né? E o potássio que fica dentro. A essa troca, você tem a entrada de sódio dentro dessa célula. Essa célula vai se entumecer, vai reter também mais líquido, tanto intra quanto extracelular. Então, sim, a celulite também pode vir acompanhado de edema, não só pelo sobrepeso da sua paciente, mas pela ingesta hídrica, que muitas vezes ela não faz. Então, você pergunta, quanto você toma de água? Muito pouco. Ela não faz essa ingesta hídrica para se ter essa compensação e também não diminui o nível, né, a sua alimentação rica em sódio. Um biscoito até um bolo, um pão, né, que é doce, ele precisa de sódio. O queijo, né, para ele ficar salgado, a lactose, ele tem um sabor adocicado, então se coloca sal. Então nós temos sal ali escondido em vários alimentos. E muitas vezes, se você não perguntar, se você não avaliar, né, se você não questionar a sua paciente, não tem como você saber como que ela está internamente, né? Quais os alimentos que ela consome que vão levar a esse problema. Uma vez, uma aluna minha, eu fiz essa pergunta para uma aluna, mas como que é a alimentação da sua paciente? Ela escreveu assim, equilibrada. Equilibrada não quer dizer nada. Ela é equilibrada em que sentido? Para que ela seja equilibrada e cada um tenha uma noção, eu preciso saber exatamente o que ela come no café da manhã, no almoço, no jantar e entre as refeições. Porque vai ser a somatória dos elementos que contém nesses alimentos é que vai me dizer como que eu vou trabalhar essa disfunção inestética da minha paciente. Então, gente, sal é complicado. Bebidas gasosas, tem gente que gosta de refrigerante, né? Então, o gás carbônico se transforma em ácido carbônico quando você começa a ingerir muita bebida gasosa. E ele vai fazer o quê? Mudar o pH desse tecido. Então, ele vai acidificar esse tecido e isso vai fazer com que corrobore no aumento ou na manutenção da própria celulite. Qualidade de sono influencia? Sim, qualidade de sono influencia, gente. Não é só pela melatonina, mas tem vários outros hormônios essenciais para fazer não só uma detoxificação, mas também um equilíbrio orgânico interno. Então, se você não dorme bem, você está abrindo mão do principal fator antioxidante do seu organismo, que é a melatonina, que através, né, ela vai estimular NRF2, que vai estimular agentes endógenos antioxidantes, que são os melhores agentes antioxidantes desse organismo. Eles são melhores que os exógenos. Então, dormir, sim, dormir, se você não dorme bem, você pode piorar a sua celulite. Se você não dorme bem, você pode piorar a sua pele. Se você não dorme bem, você vai envelhecer. Então, a qualidade de sono, ela é extremamente importante, tá? Tudo isso aliado ao que eu posso fazer, então, para trabalhar essa minha paciente. Então, vamos lá. Aqui, novamente, né, você vai tendo essas compressões dos vasos, mostrando o que eu acabei de falar para você. Né? Essa compressão de vaso vai fazer com que haja, então, esse problema circulatório, essa falta de oxigenação, falta de nutrientes. E uma outra coisa, muitas vezes a sua paciente ela usa aquela roupa muito apertada, muito justa. Ela causa celulite? Não. Ela contribui? Sim. Porque se ela já tiver um problema circulatório e usa roupas muito justas, esse problema ele vai se perpetuar, ou seja, ela vai continuar na mesma condição. Então, ela vem para você para um tratamento de celulite. Vamos começar um raciocínio clínico. O que ela comeu antes de vir? Aí ela fala para você, eu tomei um café com leite, lactose, ok, café. Adoçou com o quê? Açúcar, olha só. E eu comi um pãozinho com manteiga, porque manteiga é natural. E aí ela não entende, e você também não, por que o seu procedimento dentro do seu consultório não dá resultado? Porque ela já aumentou a glicose na corrente sanguínea. Ela já tem os elementos que vão perpetuar aquele edema. Por melhor que você use um ativo, o seu resultado, ele não é um resultado a longo prazo. Professora, então, mas o que ela tinha que comer para vir conversar comigo? Alimentos anti-inflamatórios,
tá? Não alimentos inflamatórios, então, verduras, vegetais, crucíferos, né? E esses vegetais, de preferência, crus, tá? Água, né? Ela precisa de uma hidratação, porque essa água, o H2O, ele faz com que o metabolismo e as reações bioquímicas aconteçam. Então, eu preciso da ingesta de água. Quanto de água ela vai ingerir? Pelo menos 3 litros aí, né, diariamente, até às 17 horas. E se ela vier para mim para fazer um procedimento na parte da manhã do outro dia, alimentação até às 15, 16 horas. Depois, água, chá detox. Nós temos aí vários procedimentos para que você tenha um resultado ainda maior dentro do seu consultório, tá? Aqui, novamente, só falando, né, corroborando o que eu falei para vocês aqui em imagem. Então, aqui nós temos, né, o consumo de sal, calça apertada, açúcar e outra, né, o sedentarismo. Não adianta nada eu fazer uma dieta excepcional e não me exercitar. A gente precisa desse exercício para melhorar essa circulação, esse retorno venoso, esse retorno sanguíneo. E sim, para que a gente possa ter, né, uma alimentação maior para essa musculatura, né? Músculo parado, ele acaba também hipotrofiando. Então, a gente precisa entender, e a musculatura é extremamente importante para vários processos dentro do tratamento da celulite, tá? Então, sim, atividade física é importante? Sim, não gosto, vai caminhar. Não gosto, mora em prédio? Sobe a escadaria, desce pelo elevador, sobe a escadaria, desce pelo elevador. Você vai ver que só isso já vai melhorar e muito o seu processo inflamatório, seu quadro de celulite, seu metabolismo, né? E todo esse processo de intoxicação, né? Porque aquilo que a gente não põe para fora nos leva a ter esses elementos tóxicos. E muitas vezes nós temos que desintoxicar a nossa paciente para que a gente dê um resultado assertivo. Então, o objetivo, né, corrigir a microcirculação, né, a gente vai ter que aumentar o fluxo sanguíneo, nós vamos ter que estimular essa lipólise, sim, nós vamos ter que estimular a diminuição desses ácidos graxos, nós vamos ter que corrigir processos alimentares e muitas vezes aí em conjunto com o profissional, né, da área da saúde, né, para isso, com o nutricionista, melhorar a atividade física e suplementação. E o que cabe a nós fazermos? Tá? Se não dá para a gente melhorar o processo alimentar adequadamente, porque isso é feito por um profissional nutricionista, nós podemos atuar com a suplementação e o home care do nosso paciente. Então, para isso, qual é a proposta? A proposta é trabalhar aqui, né, com uma desintoxicação, que é o Desintox, é o chá da Excosmético, maravilhoso. Ele vai diminuir a retenção hídrica, ele vai melhorar a circulação, ele vai agir como um antioxidante, tudo que eu falei para vocês. Ele é um termogênico, ele melhora a digestão e ele também ajuda na parte intestinal. Então, a sua paciente, ela vai vir para você e do momento da consulta até o momento realmente da prática que eu vou mostrar para vocês, ela vai fazer o consumo deste chá até às 17 horas, tá? Como ele é um estimulante e um desintoxicante, ela pode começar de manhã e ir até às 17. E aí, qual é a outra proposta? O suplemento. Então, a gente vai utilizar, né, o Slim, porque o Slim Control, ele vai trabalhar também não só a diminuição adipositária, ele vai trabalhar o problema de celulite, ele está ali complementando a desintoxicação que nós estamos fazendo com o Desintox Chá, tá? Então, ele é interessante porque ele vai modular todo esse processo metabólico. Gente, ele tem N ativos e não dá tempo de eu passar isso tudo para vocês, né? Mas ele vai modular o processo, né, de adipogênese, então ele vai trabalhar exatamente na lipólise desse ácido graxo, na saciedade, na microcirculação periférica. Ele também vai melhorar esse sistema linfático e a excreção de toxinas. Como que a gente toma? Você vai passar para ela 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à noite, sempre antes das refeições. Isso, gente, já 7 dias antes de fazer o procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês.
E na aplicação Alt, né, nós vamos utilizar também um produto, ele é um spray, é um dos melhores produtos que se tem, gente, para gordura localizada e celulite. Então, sempre após o banho, 2 a 3 vezes por dia, ela vai aplicar naquele local acometido. Mas eu gosto mais de usar ele no corpo todo. Por quê? Porque eu preciso melhorar todo esse processo de uma forma global. Então, a gente tem aqui 3 produtos para que a sua paciente comece a trabalhar esse processo de detoxificação, esse processo de melhora circulatória, intestinal, digestão, para que o resultado, quando você chegar no seu consultório, seja assim espetacular, tá? Então nós vamos entrar aqui, nós vamos falar sobre a pressurizada. Nós vamos entrar com o Inova Press, que é o Lipo HD, ele vem já com esse mesmo raciocínio de todos os outros produtos que eu passei para vocês. Ele é um produto assim, eu testei, ele é excelente, eu testei até com microagulhamento, o resultado dele é fantástico, fantástico. Porque ele trabalha justamente celulite, gordura localizada. Ele também tem antioxidação, ou seja, a Ex-Cosmética ela tem uma linha de raciocínio muito interessante, onde um produto casa com o outro. E nesse caso, você pode utilizar ele tanto no microagulhamento, como na mesonanoterapia, e aqui eu vou mostrar para vocês na pressurizada, tá? Então, nós já fizemos todo esse trabalho, né, com o nosso paciente. Aqui tem alguns ativos interessantes, como eu falei para vocês, por que, né, utilizar o Lipo HD. Gente, é 19 minutos que eu tenho ainda só, me falam. Porque nós vamos ter que correr, 19 minutos que me faltam. Tá, gente, eu falo pra caramba. Então, aqui nós temos, né, os ativos e por que dele ser tão importante. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Nanoceluxil, Bioex antilipêmico. Então, primeiro eu falei de lipólise, depois nós falamos de microcirculação, tá? E agora também, tá, de microcirculação. E o tripeptídeo 41 é um dos ativos que eu mais gosto para a redução de gordura localizada, porque ele inibe, né, a hiperplasia, ou seja, o surgimento de novas células adiposas, tá? L-carnitina, beta-oxidação. Então, a gente já tem 2 composições interessantes, tá? E também ele vai dar firmeza, porque a gente precisa reconstruir esse tecido epidérmico, ok? Então, vou passar para vocês, né? A gente vai mostrar a prática de como isso vai ser feito. Acho que eu tenho que vir para cá, é isso. Nós vamos passar a prática de como isso vai ser realizado. Então, para a gente fazer essa prática, nós vamos utilizar, né, a caneta pressurizada, né, da Ecos Cosmético. Essa caneta pressurizada, pessoal, por que da pressurizada? Porque eu consigo atingir uma área maior sem... pode vir para cá? Gente, estou meio perdida aqui, não esquenta não, viu? Então, eu consigo atingir uma área maior, eu consigo fazer com que esse ativo ele possa ser diluído em todas as camadas dessa pele, desde a parte epidérmica até a camada alvo. E o que é bacana, Lu, eu preciso ir muito fundo? Não, vocês vão ver que não. Por quê? Porque não tem a parte de capilaridade toda na derme, então por capilaridade, por difusão, esses ativos eles vão chegar até a camada alvo. Tá? Então, a pressurizada, ela é uma das técnicas excelentes que a gente tem para nós trabalharmos a celulite sem causar aquela sensação dolorosa, por exemplo, de uma intradermo com agulhas, tá? Então, a gente tem aí, e a caneta da Ecos é bem tranquila, ela tem 2 fases, 45 e 90 graus. Nós vamos utilizar, no caso da celulite, eu vou passar aqui já a colinha para vocês, né? Nós vamos utilizar a 90 graus, tá? Então, a gente vai ter aqui a nossa paciente modelo. Vamos lá, paciente modelo. Eu vou pedir só para você ficar primeiro de pé, só para a gente mostrar as marcações, tá bom?
Aí ele vai fazer as marcações, vira para mim com o glúteo, mostrar o glúteo para as nossas telespectadoras. Isso, para lá. Isso. Vamos lá. Então, pessoal, vamos olhar aqui. Pode tirar a blusa. Pode ser depois. Aqui na nossa paciente, eu não sei se dá para pegar, se ela tem que se movimentar. Eu queria mostrar para o pessoal. Aqui, ó, a parte glútea. Acho que é mais fácil, né? Bem aqui, ó, tá? Eu vou mostrar bem a afecção, bem pertinho para o pessoal ver. Ó, até aqui. É esse pedaço, tá? Aí, ótimo. Pessoal, aqui o que a gente vê, né? Então, se nós olharmos esse tecido, ela tem uma celulite basicamente de primeiro grau, né? Se a gente for pensar, mas tem outros acometimentos, tá? É uma região que se eu coloco a mão, ela é mais aquecida, né? Então, tem aqui uma circulação ainda adequada, tá? Contrai para mim o glúteo, amor. Contrai assim, ó, fecha. Contraiu. Ó, não tem o aparecimento. Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar. Então, a dela é de primeiro grau, quase não tem, tá? Tem realmente uma boa circulação. Tem um comprometimento de elastina, né? E de colágeno, mas pode ser também estrias, né? Do crescimento, tá? E aí, nas regiões onde você tem começando uma ondulação, tá vendo aqui, ó? Eu vou marcar, tá? O que você vai fazer? Onde você vê, né? Onde você olhar e perceber, olha, é que aqui não dá para ver muito. Esses furinhos, né? Ou seja, onde você tem essa trabécula puxando para baixo, você vai marcar. Quando a gente trabalha celulite, pessoal, nós trabalhamos pontualmente, tá? Eu gosto muito de trabalhar, começar pontualmente na região, tá? Então, eu vou mostrar nesse ponto. Pode deitar, meu amor? Então, vamos trabalhar esse ponto. Primeiro, nós vamos fazer a antisepsia, tá? Na nossa paciente. Então, a gente vai fazer, pessoal, primeiro a antisepsia. Vira de glúteo para mim, o glúteo para isso, para cima. Vamos mostrar o glúteo para esse pessoal. Aí, muito bem, obrigada. Então, nós vamos fazer primeiro a antisepsia com clorexidina, tá? Eu vou passar outra, gente, porque aqui... Ok. Agora vai. Essa é melhor pra gente demonstrar, né? Vamos lá. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a antisepsia com clorexidina, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de enluvar as mãos, tá? Desde o início que eu vou trabalhar com a minha paciente. Estou trocando. Gosto de fazer antisepsia também só de um lado para o outro, tá? Sem ficar fazendo esse movimento de fricção. Então, vamos lá. Mais um pouquinho.
Eu vou higienizar mais aqui, porque a gente vai utilizar e eu fiz marcação. Uma vez que nós fizemos a antisepsia, nós vamos trabalhar agora com o esfoliante, tá? Esfoliante de vocês. É esse daqui, né? Então, olha só, pessoal, eu vou pegar o Nano Contour, tá? Nós vamos fazer a esfoliação. Como que ele é feito? Gente, ele é ozonizado. E o que eu gosto desse produto, né? Para fazer essa esfoliação, ele também é parte de um tratamento. Ele também trabalha a circulação, ele também vai trabalhar a desintoxicação, ele vai melhorar essa condição, né? Proliferativa de bactérias, de fungos, além dele fazer uma esfoliação suave, porque ele tem grânulos de arroz, né? E melhorar ainda a permeação de ativo. Então, ele é um tratamento em si, tá? Então, eu vou só adicionar, ó, espalho, aguardo 3 minutinhos, ele vai secar e a gente vai fazer um roller, tá? Então, ele é totalmente, como a Juliana falou, né? Ele é totalmente vegano, ele é natural, ele tem ativos realmente que vão melhorar, potencializar os efeitos desse tratamento que eu estou fazendo com a minha cliente, tá? Beleza. Então, essa... Uma vez seco, nós vamos fazer rolling. Como a gente está sem muito tempo, vou mostrar somente a prática de como que a gente vai fazer. Nós vamos fazer rollings. Eu gosto, pessoal, quando eu faço uma esfoliação, seja ela qual for, também de ter uma única direção para ir melhorando o quê? A circulação da minha paciente. Eu sei que o pessoal gosta de fazer círculo, né? Gosta de fazer vai e vem, não. Depende muito de como você estimula essas células desse tecido. Então, já que nós estamos, né, trabalhando esse estímulo, eu gosto de fazer a parte esfoliativa da mesma forma, tá? Trabalhando essa circulação local, melhorando essa oxigenação tecidual e preparando esse tecido. Ok. Vou retirar com clorexidina. Você vê que eu usei 2 vezes clorex, tá? Então, eu não gosto de começar pela esfoliação sem antes fazer uma antisepsia. Mesmo porque essa paciente, ela pode vir suada, né? E esse suor, ele também tem agentes contaminantes, né? Junto com a roupa. Então, eu gosto muito de fazer a antisepsia primeiro. Retiro todo o produto. Então, aqui, uma esfoliação inteligente, tá, pessoal? Por que esfoliação inteligente? Porque, além dele melhorar o afinamento dessa capa córnea, ele facilita a permeação de ativos que ele mesmo contém, que já são ativos lipolíticos, ativos antioxidantes, ativos firmantes. Então, ele é bem interessante. É uma terapia completa com poucos produtos, tá? Vamos fazer até a retirada total. Já colocou clorexidina, ok? Olha, se vocês perceberem, só pelo fato, né, de fazer a esfoliação de uma forma correta, num direcionamento, olha que interessante o reposicionamento da região glútea, né, que foi feito com a região glútea que não foi realizado, tá? A gente já começa a ver uma diferença, porque mão realmente é tudo, né? Vou remarcar os pontos. Então, aqui a gente vai, só vou fazer a pressão, ó, com ela em decúbito ventral. A gente consegue ver mais algumas regiões.
Então, marque a região em que tem o acometimento do quadro, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer um tratamento progressivo na nossa paciente. Ótimo. Então, eu gostaria que vocês vissem, né? Aqui nós temos as marcações e agora a gente vai para a pressurizada. Você vai puxar para mim. Então, a caneta está aqui. Nós vamos trabalhar com ela. Oi? Quero. Então, aqui nós temos a caneta da Ecos, tá? Que é maravilhosa, por sinal. Nós temos aqui, olha, dois posicionamentos, duas pressões. Nós temos a 45 graus, tá? Para fazer face, né? São posições mais leves. E nós temos a 90 graus, que é o que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar a alavanca novamente, ó, a 90 graus, tá? Vou regular aqui para 0,05 por ponto, que nós vamos utilizar, e vou fazer a aplicação local, ok? Então, nós temos aqui a seringa, nós vamos usar o Inova Press Lipo HD, que vai trabalhar gordura localizada, celulite, trabalhar todo o processo de detoxificação, tá? E vai melhorar ainda mais a condição desse tecido. Por isso que eu gosto de usar 0,05 por ponto. Porque o nosso objetivo, nesse momento, é trabalharmos a celulite. Professora, eu posso trabalhar mais gordura localizadas? Pode, eu posso. Quando eu já estou aqui trabalhando a celulite, esse produto também auxilia na gordura localizada? Então, eu posso trabalhar regiões mais anatômicas, tá? Da bananinha, dá para eu trabalhar também. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei, só que eu estou sem óculos. Preciso dos meus óculos. Bom, vou posicionar aqui, ó. Ela já está. E aí, o que é importante? Olha, nós vamos fazer 5 cliques. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos... Na região, tem pessoas que gostam de fazer uma compressão, eu não gosto, eu gosto de fazer um leve estiramento. Aplicar, conta 3 segundos, uma gaze. E retiro. Tá? Ó, aplicação total, ok? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 90 graus. Conta 3. E assim, 5 de novo. Olha só, todo o produto, pessoal, ele é injetado, não fica tantas marcas, tá? 90 graus. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Mais 2 pontos. Terminando. Uma vez que eu apliquei, nós vamos usar agora um creme. Geralmente a gente não usa produtos, mas como eu falei para vocês, né, o produto da Ecos Cosmético, ele é um produto vegano, ele já é um produto que não causa irritação nenhuma. Então nós vamos utilizar agora o creme, que é o Nano Sculpt.
café, né? E nós vamos espalhar na região, tá? Pouco creme. Nós não precisamos fazer massagem. Nós vamos fazer um leve espalhamento, tá, pessoal? Da mesma forma, mas muito leve. Agora a sua mão, ela tem que estar assim naquela leveza, sem haver compressão de tecido. Porque o que eu vou fazer é melhorar esse processo circulatório, tá? Então eu vou vir, ó, com o produto. Levemente. Então não é, pessoal, uma massagem, tá? Eu só quero melhorar essa condição, ó, tecidual. Ela vai com o produto para casa, nós vamos fazer, né, em ambos os lados, ou na região que mais for acometida, então, pela celulite. E aí, 48 horas depois, 24 horas depois, ela pode fazer uma atividade física e também 24 horas depois, ela pode continuar utilizando o creme, o produto em casa para redução de medidas, fazendo uso do seu chá. Gente, durante 3 horas é interessante que ela não coma alimentos inflamatórios, isso é extremamente importante. Beba muita água, então aí ela vai ter que beber 100 ml a cada meia hora, tá? De água. Então 3 horas só alimentos anti-inflamatórios, nada de açúcar, nada de oxidação. Por quê? Porque eu preciso que o organismo ele não reaja para balancear o que ela comeu, o que ela sentiu, e ali ele não consiga, então, um resultado efetivo com os ativos que precisam agir naquele local, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do raciocínio clínico para sua paciente. Obrigada. Aqui só mostrando para vocês, né, a ação, tá, de cada ativo. Aqui quem quiser dar um print, como que eu faço a marcação para fazer a parte de celulite, tá? Então eu vou pegando realmente as regiões mais comprometidas e também a adjacência, né? Vocês podem ver que às vezes eu pego a região comprometida e a adjacência para um resultado maior, tá? Algumas recomendações, né, do que se deve fazer, que nós conversamos, né, que eu passei aqui para vocês, tá? Evitar fontes de calor, atividade física durante 24 horas, evitar alimentos inflamatórios, evitar fumar, cervejinha, porque a gente quer um tratamento que ele tenha um resultado integral. Alguns efeitos, gente, pode acontecer? Pode. Eu nunca tive problema com o produto da Ecos. O que eu gosto da mescla da Ecos é justamente pela forma como ela é preparada. Então, eu não tenho vermelhidão, pápulas elas somem rapidamente, dor de contato não existe porque ela é super tranquila. Sensibilidade pode acontecer dependendo da roupa que ela está utilizando, né, ou da região que você está trabalhando. Dificilmente nós temos problemas alérgicos, tá? E uma coisa que eu quero deixar para vocês assim é que só há beleza se houver saúde. Então, quando a gente pensar na celulite, a gente não pense na disfunção, a gente pense na saúde como um todo. Doutora Lucinéia Leite. Ai, eu falo demais, gente. Se vocês não me... Ai, Senhor. Que palestra linda, hein?
Obrigada, Obrigada pela sua participação. Gente, quanta coisa, hein? A gente já aprendeu aqui com ela, né, Pri? Demais, incrível foi. Muito prática. Obrigada, meu amor. E agora o pessoal de casa já sabe aí como promover um tratamento para celulite de alta eficácia. E a gente segue aprendendo muito por aqui, então se você ainda tiver alguma dúvida ao longo do evento, você pode mandar aqui no chat. A gente vai escolher algumas perguntas para colocar aqui para o final dessa palestra. Já temos aí alguma coisa para a gente colocar? Porque enquanto você falava que foram chegando muitas dúvidas, né, Pri? Que ótimo. Sempre tem dúvidas, né? Vamos ver aqui, ó, da Cleonice. A Inova vende mescla para fisioterapeuta dermatofuncional? Vende, não é a minha praia, eu sou usuária, olha isso. É um nome ruim, mas é isso mesmo. Mas vende, gente. Ela vende para todo profissional habilitado a trabalhar com a intraderme pressurizada tranquilamente. Ela foi feita para o profissional de estética. Então, sim, eles vendem, tá? Eles disponibilizam. Boa. Tem mais perguntas aí? Vamos colocando aqui no telão e a Lucinéia vai respondendo aqui pra gente. Da Cleonice já foi respondida. A hora que tiver no ponto aí, vocês colocam pra gente. Vamos ver a Vanessa Delgado. A Vanessa tá participando bastante hoje, né? Bom dia. As manchas escuras nas axilas podem ser genéticas? Eu acredito que essa daqui era da outra entrevistada, né? Da Dani. Vamos ver quando tiver no ponto as perguntas sobre celulite, que foi a palestra que a doutora Lucinéia fez pra gente agora, nós colocamos aqui no telão. Agora sim, Ellen Francisco, o Nano Contour pode ser usado em home care ou apenas em cabine? Pode ser usado em home care também. É que a gente tem, né, o Nano Contour dos dois formatos. Eu passei o home care para vocês do Nano Contour, que ele é em spray, e também tem aquele que você pode utilizar com uma dosagem maior, um pote maior, concentrações maiores, dentro do consultório. Legal. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Da Jade. Produtos, esse aqui também eu acho que é do outro, ó. Fatores de crescimento ajudam no tratamento? Né, da primeira leva de perguntas Dani. ainda. Eu acho que está intercalando, né? Vamos ver. Agora sim, a Rosângela Garcia. Pri. Deve-se pedir um exame dependendo da paciente para poder aplicar o lipolítico? Temos que ver como o fígado da paciente está? Tá, boa pergunta. Então, vamos lá. Quando que a gente precisa trabalhar com um exame para olhar TGO, TGP, gama-GT, né? Que você está falando que é a disfunção hepática. Primeiro, na avaliação. Uma das principais formas de se avaliar é um abdômen, por exemplo, globuloso, gozado. Eu vou trabalhar celulite, mas vou olhar abdômen? Sim, porque é ele que vai me sinalizar se essa gordura ela é visceral ou ela é subcutânea, né? Caso a pessoa tenha um sobrepeso. Então, se eu olhar e for um abdômen volumoso e ao pressionar ele tiver uma certa dureza, provavelmente, não, quase com certeza, ela vai ter o quê? Uma disfunção hepática, e aí a gente vai ter gordura visceral que nós não trabalhamos. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos aí a cafeína, né, dentro dos ativos, mas ela vem nanovetorizada com liberação lenta. E nós também temos o tripeptídeo 41. Lembra que eu falei para você que ele modula também a hiperplasia adipocitária. E nós temos a L-carnitina. Então, quando essa dosagem ela é baixa, principalmente quando a gente está falando de celulite, que a dosagem é muito baixa em pequenos locais, você vai ter uma ação local desse tecido. Então, a gente vai ter aí na região glútea. Se a gente fosse falar de gordura localizada em região abdominal, em altas dosagens, vai depender muito dos intervalos. Sim, né? Se nós não conseguimos identificar essa gordura visceral, você pode pedir o exame de TGO, TGP e gama-GT. Mas é por isso que eu faço o detox antes. Lembra que nós começamos com detoxificação com chá e com suplemento? Essa detoxificação dentro, né, desses dois produtos já tem ativos para melhorar a condição hepática, tá? Só informações que só quem está aqui ligado no Revela Estética está captando, né? Aproveitando todo esse conteúdo aqui da doutora Lucinéia. Tem mais perguntas? Vamos ver? A Sara Abdali. Quais as contraindicações para o uso da caneta? Pessoas com pele sensível podem lidar com a pressão? Podem. Olha, gente, eu faço muita pressurizada, muita.
Gosto bastante. Com relação à caneta, não tem problema, mesmo porque a pressurizada já é utilizada para vacinação ou para pessoas que têm problemas, né, de insulinemia, enfim, diabéticos já usam a caneta pressurizada, vacinação em massa. Não existe problema com relação à pressurização. Uma coisa é a caneta, o dispositivo que vai levar o ativo. Outra coisa é o ativo. Então, o que a gente tem que se preocupar não é com a caneta, mas com qual produto eu estou utilizando. Qual é o raciocínio que foi elaborado na composição desses ativos, a farmacocinética e a farmacodinâmica? Existe algum componente que pode provocar um processo alérgico? E é por isso que a gente faz uma avaliação 360 na nossa paciente, porque a gente tem que descobrir todo o histórico, até para a gente saber, existem lipolíticos, existem produtos várias, empresas várias, mas você tem que conhecer como foi a construção, né, daquela mescla. E o que eu digo, né, eu faço com a Daecos, problema nenhum. A construção, tanto de pH, né, a construção em si, de qual ativo vai complementar o outro, ela é perfeita. Muito bom. E eu vou falar aqui agora como paciente, viu, doutora Luciné? Porque eu já fiz com a caneta pressurizada e eu tenho pavor de agulha. Então, ela é maravilhosa para as pacientes. Tranquilo. Não é? Legal. E causa menos trauma também, menos né? Não dor. causa o trauma da agulha em si. Menos trauma, gente. Super E a gente tranquilo. vê também que com a sua fala, o olhar clínico ele faz todo o diferencial. Toda a diferença. Até porque, só complementando o que ela falou, né? Gente, agulha causa processo inflamatório. O que é que a gente está trabalhando mesmo na celulite? Esqueci. Processo inflamatório. Então, uma injeção, sabe? Parece que é pouco, né? Mas numa xícara que está cheia, né? Uma gota já pode ser um problema para o nosso resultado. Muito bom. Mais perguntas chegando aqui? Não? Chega por aqui, então. Agora a gente quer agradecer em nome de todo o Revela Estética, então, o nosso muito obrigada, doutora Lucinéia Leite, pela palestra, pelas perguntas respondidas também. Lembrando que o nosso palco estará sempre aberto para você. Muito obrigada. Gente, eu agradeço o convite da Rental. Gente, são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Desde a recepção, agradeço a Ecos Cosméticos, que são, assim, parceiros maravilhosos. Eu espero ter contribuído e espero Sem estar aqui dúvida, mais certeza. vezes para agregar na vida de vocês profissionais. Muito obrigada, viu?